bom com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Boletos Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Eu sou a Tia Souto, sou planejadora financeira. Meu nome é Matheus Amaral, sou esposo e sócio da TM. E esse podcast para compartilhar com vocês as histórias mais escabrosas, escandalosas das alunas, das seguidoras sobre dinheiro e como é que você pode evitar tretas como as delas. E hoje no episódio 6 a gente tem o caso da A Casa dos Sonhos. Vamos ouvir a história da Carolina. Hoje a gente vai contar pra vocês a história da Carolina e a Casa dos Sonhos. Hoje eu vou contar a história da Carolina. Vamos chamá-la de Carol. Vai, a gente é íntima. A Carol conheceu o Lucas, marido dela, quando ela tinha 18 anos. E pra entender a história da Carol e do Lucas, você precisa entender um pouco mais sobre o contexto familiar de onde eles vieram. A família da Carol sempre teve dinheiro. Na verdade, os avós da Carol tinham dinheiro, eram empreendedores e tinham um negócio que dava muito dinheiro. Os pais da Carol fizeram um clássico da família brasileira. Viveram com o dinheiro dos pais e gastaram tudo em vida. Quando a Carol chegou, o dinheiro da família já estava acabando. E ela foi criada pela avó, que sempre dizia que o dinheiro da família está acabando. Não dá mais para viver como a gente vivia antigamente. E essas coisas ficaram muito marcadas na mente da Carol. Então pensa, a Carol veio de uma família classe média alta, sem muita restrição. Morou com a avó a vida inteira, numa casa enorme de 400 metros quadrados, onde ela tinha muito espaço, muito verde, muito conforto. Enquanto isso, o Lucas veio de uma família super simples. Os pais dele tinham um sítio de subsídio, onde eles plantavam o que comiam e viviam disso. Não tinham luxo, não tinha shopping, não tinha tênis da moda, nem nada disso. Ele vivia assim e estava feliz com isso. Quando a Carol conheceu o Lucas, eles estavam no primeiro emprego de cada um. Ela se organizava com dinheiro mais ou menos assim, que era um carro, vou guardando dinheiro todo mês para dar entrada no carro. Dou entrada, parcelo o resto em 48 vezes. Foi o que ela aprendeu com a avó e era assim que ela conseguia comprar as coisas que queria. O Lucas, por outro lado, nunca tinha tido acesso a nada. A primeira vez que ele comprou um tênis novo, que não tinha herdado dos primos, ele chorou de emoção. Então ele gastava o salário dele com coisinhas para ele e não guardava dinheiro nenhum. A Carol ensinou o Lucas esse jeito de organizar o dinheiro e assim eles fizeram as primeiras conquistas da vida deles. Primeiro o carro, depois o casamento. Eles juntavam um pouco e pagavam o restante parcelado em 12 vezes. E iam empurrando as contas, como a do casamento, desse jeito. No final do casamento, ficou faltando uns 40 mil reais para o último pagamento. E foi quase isso que eles arrecadaram na brincadeira da gravata. Caraca, que gravata, 40 mil reais. de gravata, uns parentes ricos, hein? Oxe, que delícia. Isso não é normal não, viu, gente? Daí, com o que sobrou, eles foram pra lua de mel e parcelaram a lua de mel em 12 vezes também. E por aí vai. Eles compraram um apartamento assim, pelo Minha Casa Minha Vida, e foi nesse apartamento que nasceu a primeira filha do casal. A neném nasceu na primeira semana da pandemia, e então a Carol se viu no puerpério, cheia de hormônios, presa dentro de casa, com um bebê que não podia nem tomar sol do lado de fora porque tinha uma pandemia rolando. E só dava pra sair de máscara. Ela, que cresceu numa casa enorme, cheia de espaço e área externa, não estava dando conta de morar num apartamento de 50 metros quadrados e ficou com vontade de comprar uma casa. E é aí que a nossa história começa. Na pandemia, muita gente, né, que morava num lugar apertado quis ou sair pra uma chácara ou pra uma casa. Tava todo mundo passando mais tempo, né? O povo surtando em casa. Surtando. A Carol tinha uma amiga, que a gente vai chamar de Bárbara. A Bárbara era sua amiga desde a 8ª série. E as famílias se conheciam. Então elas foram bem próximas por um tempo. Só que a Bárbara era muito diferente da Carol. Especialmente quanto aos seus princípios e valores, forma de ver a vida. A Carol era uma professora muito emocionada, que se preocupa muito com as relações pessoais, com o emocional, com o fator humano das pessoas. Valorizava muito o ser. A Bárbara, por outro lado, era uma pessoa muito ligada às coisas da moda, o tênis da moda. Na adolescência, ela era pessoa que tinha bolsa de marca, cara, enfim. Mesmo os pais dela sendo de classe média baixa, ela enchia o saco do pai até ele comprar o tal do tênis caro da moda. E ela levou isso para a vida adulta. Status, o luxo, a ostentação. A Bárbara gostava do ter. Essa amiga, a Bárbara, foi madrinha de casamento da Carol e do Lucas. Ouvindo a vontade da Carol de morar numa casa, ela se prontificou a ajudar. Bárbara trabalhava como designer de interiores e resolveu montar o projeto da casa da Carol. Pensa num projeto dos sonhos. Tudo modernoso, cheio de tudo que a gente vê nos programas de reforma de casas mais chiques. Foi esse o projeto que a Bárbara criou para a Carol. Detalhe, a Carol pagou pelo projeto, não foi um presente.
Além disso, a Bárbara tinha um namorado que trabalhava com obras. E se prontificou a executar o projeto dos sonhos da Carol do jeitinho que a Bárbara tinha desenhado. E aí é que vem o problema. Com que dinheiro eles iam fazer isso? Bom, eles venderam um apartamento e compraram um terreno. Pagaram pelo projeto da Bárbara e financiaram a construção pela Caixa. E aí, aqui um detalhe importante. A Carol e o Lucas foram até a Caixa e fizeram a simulação do quanto eles tinham de crédito e descobriram que eles tinham 400 mil reais. E ela falou esse valor para a Bárbara e o namorado dela. E eles disseram, tá lindo, vai dar. A Carol ficou com o pé atrás, sabe? Ela ficou na dúvida. Ô, Carol, se você ficou na dúvida, por que você foi? Então, A gente você já consegue projetar o que vai acontecer nessa história e você fala, por que você foi na dúvida, já Carol? Já tô me contorcendo aqui, nem cheguei no meio, já tô me contorcendo aqui. Ai, meu Deus. Mas eles falaram com tanta sedução que foi difícil falar não. Ó, agora, Carol, você vai me perdoar. Passaram um pano na Carol. Aqui eu passando pano pra Carol aqui. Ô, dona Carol, você... De verdade, dona... eles falaram com tanta sedução? Não, mulher. Você, assim, ó, gente... Vamos jogar real? A Carol queria acreditar que o projeto estava lindo e ia dar tudo certo. Ela queria que aquele projeto fosse possível com esse dinheiro e que tudo que eles estavam falando ia ser lindo. Eles podem ser marqueteiros? Podem. Podem ter, tipo, já... Ter sido amadores e não terem calculado da forma correta? Exato. Mas você quis acreditar nesse negócio, entendeu, dona? Enfim, o emocional estava abalado e ela topou. Pois então começou a obra. A primeira fase era para custar 40 mil reais, mas no final ficou por 58. A Carol achou estranho, ficou mais, o que rolou? E a resposta da construtora era sempre, não, é assim mesmo. A próxima etapa vai compensar essa e vai dar tudo certo. E ela acreditou. Só que isso continuou acontecendo. E foi uma etapa atrás da outra. E quando a obra estava pela metade, o orçamento já tinha estourado em 100 mil reais. Ou seja, eles já tinham gasto 500 conto na metade da casa. Não tinha nem teto ainda. Aí a Carol ficou muito brava. Ela finalmente conseguiu falar com a engenharia da construtora, que nunca estava disponível, descobriu que o projeto... Gente, na metade da obra ela vai conseguir falar com a engenharia. Que nunca estava disponível, descobriu que o projeto que foi aprovado era para fazer só a parte estrutural da casa, alvenaria hidráulica, elétrica e telhado, basicamente. Mas não tinha nada de interior. Agora que a Carol, no meio da parada, já com 500 mil gastos, ela falou, deixa eu ver o que tá rolando. Não, e aí ela vai descobrir que o projeto aprovado não tinha tudo. Gente, mas como assim, Carol? Ela delegou ou ela delargou, né? Ela delargou a casa. Ela simplesmente entregou o dinheiro e jogou pra cima. É aquilo que a gente fala assim, né? Quando a gente quer acreditar que uma coisa vai dar certo, a gente fecha os olhos para todos os riscos, né? Isso é muito normal. Por exemplo, quando a gente fala de pirâmide, de sonho de casa, o desejo de dar certo é tão grande, o desejo de que aquilo tudo seja lindo. Quando a gente vai abrir negócio, empreendedor que vai abrir um negócio novo. Comprar franquia. A gente deseja tanto que as coisas deem tão certo que a gente simplesmente fecha os olhos para os riscos. E fechar os olhos para os riscos não é impedir que aquilo vá dar certo, entendeu, gente? É de verdade, assim, fechar os olhos pro risco é basicamente aceitar que o risco vai existir, permear o seu negócio, podendo quebrar o seu negócio, porque você simplesmente não está neutralizando. O que é o mais inteligente a se fazer? Entender o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, quais são os riscos e, como que eu posso evitar esses riscos, entendeu? Como que eu posso fazer com que o meu projeto caminhe apesar desses riscos existirem, entendeu? O que acontece? Eu acho que assim, as pessoas elas não estão acostumadas a tomar riscos na vida. Por exemplo, a empreender, a construir grandes projetos, né? Geralmente as pessoas elas vivem um estilo de vida mais seguro, né? Fazendo coisas muito seguras. E aí, a partir do momento que ela faz um projeto que é arriscado, né? Construir um imóvel, comprar um terreno e construir um imóvel desde a planta é um empreendimento arriscado, porque envolve muito dinheiro, envolve muitos materiais, muitas etapas, muitas pessoas, mão de obra, processos. E aí o que acontece? De alguma forma, as pessoas, quando elas começam a olhar para os riscos daquela obra, né, e elas começam a fazer esse mapeamento que é muito importante, de alguma forma, sei lá, tem uma
crendice popular que fala assim, não, mas você tá sendo, sei lá, Pessimista. pessimista, ou você tá agorando, ou você não acredita, mas assim, no fim das contas você tá não querendo não olhar pro problema, sabe? Na verdade, não é porque você tá mapeando risco e criando um plano para que eles sejam evitados que você tá sendo pessimista, gente. O contrário disso é ser otimista e iludido, né? Vai dar tudo certo porque eu tô torcendo para dar tudo certo. Desculpa, sua torcida não é o suficiente para fazer com que o projeto dê certo. Vamos ser responsáveis, ok? Vamos lá. Mas não tinha nada de interior, não tinha móvel nenhum, não tinha nenhuma possibilidade deles morarem lá do jeito que estava. Quando a Carol finalmente conseguiu ver a planilha do planejamento da obra, que foi enviada para a Caixa, ela levou um choque. Eles tiraram os valores do sovaco, basicamente. Preencheram a planilha com os valores de obra todos fictícios, não tinha dinheiro para a obra toda. E eles sabiam disso. Só que mentiram para ela. Fizeram ela acreditar que Deus proverá. Dá o passo que Deus dá o chão. Gente, eu sou uma pessoa de muita fé. Mas eu faço a minha parte. Eu acredito muito assim que Deus deu a inteligência, a responsabilidade pra gente por um motivo. Então a gente pode ter fé, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Qual que é a parte que a Carol falhou aqui? A Carol, ela não foi responsável com relação a... Por que ela não viu a planilha do planejamento antes de começar a obra? Antes de fazer o financiamento, né? Antes de fazer o financiamento, o que está aprovado? Qual é o orçamento das coisas que tem aqui? Isso é real, sabe? Talvez tinha tido alguma coisa de má fé aqui quando os caras Possivelmente jogaram esses valores tá muito fictícios, jogo, etc. Ok, mas assim, ela poderia, né? Golpe. O golpe tá aí. Cai quem quer. Não é que cai quem quer. A gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? E aí, bora que dá, eu dou um jeito. Quantas de vocês, já não ouviram e pensaram isso? Que vai fazendo que as coisas vão se ajeitando? Eu só consigo comprar se eu financiar, eu só consigo comprar se for no crédito, parcelado. Depois disso, a Carol encerrou o contrato com a construtora e começou a tratar diretamente com a equipe que estava fazendo a obra. Porque, além de tudo, ela descobriu que eles não estavam pagando o mestre de obras e os pedreiros. Ai, coitado dos pedreiros! Então, pensa no tamanho da bucha. Só que o dinheiro da caixa já tinha acabado. E eles tinham que terminar a casa para poder morar. Porque, além de tudo, a Carol começou a obra quando nasceu o segundo filho dela. Então, ela decidiu mudar para uma casa com recém-nascido em casa e começou a obra com outro recém-nascido. O emocional estava sempre muito sensível. E para terminar a casa, eles fizeram o que qualquer um sem influência financeira faria. Pegaram mais empréstimos em outro banco para complementar o valor que precisavam. Foi assim, um empréstimo atrás do outro. E com a família, os dois se revisando para ajudá-los nessa missão de... E pegaram empréstimo também com a família. E os dois se revisando para ajudar na missão de terminar a casa. Finalmente, depois de muita luta, muito suor, muita dor de cabeça e muitas horas extras, eles conseguiram terminar a obra. Mas não sobrou dinheiro para nada. As faturas do cartão eram altíssimas. Qualidade de vida zero. Eles mal conseguiam mobiliar a casa para morar e não podiam gastar com mais nada. Foi aí que eles precisaram tomar uma decisão. O que era mais importante? Uma casa enorme, fruto de um projeto de uma pessoa materialista que se importa muito com marcas e status e que deu golpe neles para sair por cima? Ou a paz de poder sair para tomar sorvete com as crianças, poder trabalhar menos e curtir a família, brigar menos com o marido por causa do dinheiro, poder viajar, tirar férias, descansar? Foi nesse contexto que eu conheci a Carol. A Carol é minha aluna hoje. A Carol fez todo o método, participou de todo o processo, se dedicou e fez uma escolha, gente, que talvez tenha sido uma das mais difíceis que eu já vi de serem tomadas dentro da minha mentoria. Ela decidiu vender a casa. Difícil a decisão, né? É muito difícil. Porque... Sei lá, foi você muito tem... suor e sangue em cima da casa, né? Exato, é o sonho da sua vida, né? Que você, há muito suor, sangue, consegue. E aí, quando você, né, chegou ali, você fala, agora eu vou curtir a minha casa, ainda que seja com um custo emocional muito grande, um custo financeiro muito grande também, da parcela, do juros, etc. Você fala assim, caramba, mas eu sofri tanto pra chegar até aqui, aí eu vou pegar essa casa, né? Se desapegar disso e vender. Mas é que o problema é que ela tava com um cartão e empréstimo tão alto que se ela quisesse continuar na casa, ela não conseguiria pagar tudo isso, entendeu? Mas mesmo assim. Não, muitas pessoas assim, fariam vista grossa pra isso e levariam por ano. Essa parte, tipo assim, eu tiro meu chapéu porque é admirável essa atitude, entende? Requer muita maturidade. Inclusive, a casa já estava à venda num processo lento, mas que não ia pra frente. Depois de organizar a bagunça financeira que eles estavam, é que o casal tomou, de fato, a decisão de vender, se empenharam e aí tudo aconteceu muito rápido. Em menos de 2 meses, eles venderam a casa. O que eles fizeram? Eles venderam a casa, pegaram o valor da venda, quitaram
os empréstimos, quitaram o financiamento da Caixa, e aí ainda sobrou um pouquinho que eles conseguiram trocar por um apartamento quitado. Então, eles conseguiram mudar para um apartamento menor, com as 2 crianças, mas que dessa vez estava quitado e sem todos aqueles empréstimos, entende? E aí, agora eles estão usando o método para poder conseguir fazer o que pagar primeiro, assim, eles já conseguiram pagar boa parte das dívidas, tem algumas que estão sendo pagas, mas eles estão conseguindo viver num apartamento menor, mas em paz, né? Acho que o grande ponto aqui foi que, ok, a gente abriu a mão de uma casa grande para poder morar num apartamento menor, mas a gente está também conquistando algo que eles não tinham lá naquela casa, que era paz, sabe? Que é algo que a fluência financeira traz pra gente, né? Essa clareza de entender o que é prioridade, o que eu posso abrir mão, e que muitas vezes abrir mão de bens materiais é irrelevante perto de abrir mão da nossa paz, então a gente acaba preferindo, poxa, eu prefiro ter paz do que bens materiais, sabe? Mas muito difícil, muito difícil. E aí decidiram, então, abrir mão da casa, que no final das contas nem era o sonho deles. E aí o que quais temos sugestões? De insights para isso, né? Acho que o primeiro deles seria nunca confiar cegamente em amigos ou parentes em negócios. Não acho que é questão de confiança. Você acha que é questão de confiança? Sei lá. Eu acho que você pode confiar, mas você deve fazer a sua parte. Eu posso fazer a minha parte sem desconfiar. Não é questão de desconfiança. Por exemplo, eu confio em você cegamente, como meu marido, mas eu não deixaria de tomar conta do meu dinheiro. Exato, mas não é por desconfiança. É para entender, é para me inteirar, é para saber o que está acontecendo. Mas não é porque eu desconfio de você, é porque isso simplesmente faz parte das minhas obrigações como ser humano. Ou seja, ela poderia ter contratado como uma adulto amiga. Funcional, exato. Ela poderia ter contratado a amiga, mas ela poderia ter cotado com 2, 3, 4 construtoras. Poderia. Ter comparado o projeto que a construtora da amiga fez com as outras, né? Exato. Ter pego o contato, por exemplo, de pessoas que já construíram com ela e ter entrevistado como cliente. Ou ter pego, de repente, contatos de construtoras diferentes e comparar o orçamento. Ou, gente, o mínimo. Vou aprovar um projeto de financiamento no banco. Qual que é esse projeto que está sendo aprovado? O que contém nesse projeto? Tem, de fato, todo esse acabamento? Não tem? Porque é muito grave no final do projeto você descobrir que no seu projeto não tem acabamento interno, sabe? Que é a parte mais cara, né? Então, assim, não é que não possa confiar. É preciso confiar. A gente precisa confiar nas pessoas que a gente ama, pelo amor de Deus. Não é por questão de desconfiança. Mas a grande pergunta é, eu posso confiar e acompanhar. Eu posso confiar e fazer a minha parte. Não é que eu tenho que saber de todos os detalhes, mas eu acompanho, eu entendo o que está acontecendo, entendeu? Isso não evita golpe, tá, gente? Às vezes você pode ter feito tudo certo e acompanhado tudo e ter tomado golpe do mesmo jeito. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. O que a Carol ela poderia ter acompanhado mais esse processo, entendeu? Mas assim, da mesma forma que eu acho que eles poderiam ter feito diferente, acompanhando um pouco mais esse projeto da casa, eles arrebentaram na decisão muito madura de abrir mão da casa para quitar essas dívidas. Não que eu acho que todo mundo deve fazer isso. Não é questão de... você tem que vender sua casa para pagar dívida. Não faça isso. Não é sobre ter que vender a casa para pagar dívida. Mas é questão de entender que se eu tomar essa decisão, eu vou estar priorizando aquilo que é prioridade para mim, que é a minha paz. Então, de uma forma muito planejada, muito orquestrada, muito inteligente, eu vou abrir mão dessa casa para que com esse dinheiro eu bote a minha vida em ordem de uma forma muito sábia. Tem muita gente que vende casa para pagar dívida, vende a casa, perde a casa, paga uma parte da dívida e não paga tudo. Por falta de organização. Então, não vendam a casa de vocês para pagar dívida. Precisa ser uma decisão muito cautelosa, certo? Tem que ser feita com muita calma e muita maturidade, meu povo. E eu acho que um segundo ponto seria ser também pessimista. Do ponto de vista de custo, tudo que você for fazer de grandes projetos sempre vai custar mais caro do que você planeja, né? Eu acho que para construção imobiliária ali, 20%, 30%, até 50% mais caro, sempre vai rolar um imprevisto, né? Por exemplo, esse podcast, quando a gente pensou no podcast, a gente estimava um custo inicial, que já está muito maior, né? Então, de alguma forma, seja pessimista na hora de fazer as projeções de quero fazer um projeto novo, né? Porque a gente tende a gente quer que as coisas deem certo, a gente quer fazer com que aquilo saia do papel, mas a gente acaba sendo otimista. Então, eu colocar uma margem, uma gordura nisso, né? Casamento é outra coisa que sempre erra, orçamento. Clássico. Né? Casa, viagem. Viagem, Enfim. a gente erra. Galera,
Feito o jogo, se você quiser compartilhar um pouquinho da sua história, se tem uma história, um caos, um babado de finanças relacionado a dinheiro e quer contar aqui pra gente, você pode mandar sua história por e-mail para histórias@boletosbabados.com. Manda a sua história pro e-mail histórias@boletosbabados.com, que a gente vai compartilhar ela aqui, vai entender um pouco mais sobre essa história e trazer ela pro podcast. Lembrando que todos os causos aqui têm informações alteradas, né? Pra gente manter o sigilo das pessoas. A gente quer contar as histórias... São histórias reais, mas que foram alteradas para que a gente possa manter o sigilo das pessoas. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, os cursos, mentorias, você pode clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo e deixar seu e-mail lá, que a gente vai sempre te avisar quando tiver oportunidade de algum curso ou mentoria. Certo? É isso. Muito obrigada, um grande beijo, até o próximo episódio. Até.